Ei, gostas de cultura pop? Também eu. Como podia não gostar? Fui uma criança dos anos 80 e como tal tive a sorte de poder ler muita banda desenhada, mangás e ver muitos filmes de ação, animação e ficção científica. Todos eles me encheram a cabeça de sonhos e fantasia. Daí até querer fazer a minha própria arte foi um instante. Sigam-me nesta aventura que é o meu canal de YouTube enquanto exploro a cultura pop, a minha arte e a de outros autores, aqui no canal O Abominável Rod. O ano era o de 1997. Bill Clinton cumpria o segundo mandato como Presidente dos Estados Unidos. Assinalava-se o fim do Império Britânico com a transferência de soberania de Hong Kong. Morria a Princesa Diana de Gales devido a uma fuga de carro aos paparazzi. E Pokémon mandava pessoas para o hospital com ataques epiléticos. E em Portugal? Bom, em Portugal reinava soberano e poderoso Dragon Ball Z. Em 1997 eu tinha 14 anos e estava rendido a estes desenhos animados japoneses. Aliás, todo o país estava rendido. Esta série de televisão capturava as atenções de miúdos e graúdos. Lembro-me que as pessoas paravam em frente às monitores das lojas de eletrodomésticos para assistir aos episódios que passavam nas televisões. O quartel de militares da cidade onde eu estudava na altura parava para assistir aos episódios. As escolas todas tinham televisões nas salas de convívio e centenas de alunos reuniam-se para ver as lutas entre Son Goku e os seus amigos contra o Freezer e as suas tropas. É claro que a Ana Malhoa também ajudava. Naquela altura ela ainda não era uma halterofilista com tatuagens e que pregava aos céus que era latina e muito caliente. Era a Girl Next Door e isso para nós chegava, apesar de ter também como companhia o Boireré e a Vacareré e também o Macaco Adriano às vezes. Há 23 anos eu era um puto. Sonhava com banda desenhada e séries de animação, queria ser um grande artista e, apesar de ser pobre e morar no campo, acreditava que as oportunidades iriam chegar. Como tal, desenhava muito e o meu passatempo era ler banda desenhada, ver séries de animação e desenhar. Em 1997 e nos anos que se seguiram, eu desenhava na maior parte das vezes Dragon Ball. Alguns dos desenhos eram vendidos na escola por alguns escudos, poucos claro, que eu nunca tive jeito para o negócio e os meus clientes eram putos como eu, não tinham de cair mortos. Não havia muitas referências, muitos dos meus desenhos tinham de ser feitos de memória, ou então graças a algumas revistas da altura que lá traziam umas imagens muito pequeninas que davam para ter uma ideia de como seriam as roupas dos personagens, lá consegui então fazer um desenho assim mais elaborado. Pois muito bem, eu quero comparar como é que estão as minhas skills de desenho atuais, passados 23 anos, com as do rapaz de 14 anos que tinha apenas canetas de feltro, papel, lápis de cor e algum corretor para apagar os erros como as suas principais ferramentas. Eu escolhi este desenho, uma cena de ação da saga Freeza. Krillin, Dende e Son Gohan lutam com Dodoria, um dos braços direitos do exército galáctico de Freeza. E eu escolhi este desenho porque gosto muito dele, tem aqui o título Dragon Ball, tem um limite quase como que uma janela onde se vêem os céus de Namek e os personagens saem desse limite, portanto estão fora desse quadrado. É quase como se quisessem sair do mundo deles para o nosso, é uma quebra da quarta parede. Ou então isto é só bullshit. É claro que na altura eu não pensei em nada disso, não é? Saiu assim porque sim. Ora, muito bem, vamos pegar neste desenho e refazê-lo com os meios que tenho hoje à disposição. A minha ferramenta número 1 será o iPad e o Apple Pencil. A minha ferramenta número 2 será o Procreate, que é uma ferramenta muito completa e barata comparada com outras aplicações disponíveis para o iPad e que servem para ilustrar e que também necessitam de subscrição para funcionar. O Procreate consiste numa compra única de 10 euros, o que é bastante barato para o que faz. A minha ferramenta número 3 será o Google. Na altura a internet já existia e era possível pesquisar imagens como referência, contudo a qualidade e a quantidade era muito inferior e a oferta menos variada. Por isso o Google será a nossa fonte número 1 de referências. Ferramenta número 4. Este homem de 36 anos, apesar de nunca ter concretizado o seu sonho de infância de ser artista, acabou por adquirir algum conhecimento e técnicas que não possuía em 1997. Além disso, eu não vou deixar que aquele puto estúpido me ganhe. Eu sou a melhor versão de mim mesmo, acho. E sem mais demoras, vamos passar então a coisas sérias.